Então, eu gostaria de propor para essa nossa aula que a gente tentasse recapitular alguns desses conceitos e visse como é que eles se encaixam na arquitetura global do processador que nós estamos desenvolvendo. Para a gente ver as peças que estão faltando e o que ainda falta desenvolver. Então, eu já fiz aqui, mas eu vou fazer aos poucos, né? Novamente. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu fiz aqui o modelo de uma unidade lógica aritmética, uma ULA. Uma ULA é o quê? É a junção de todos os pequenos módulos que a gente já fez até agora, através de uma saída de um multiplexador. Então, esse diagrama aqui pode parecer meio complexo para a gente entender agora, mas eu vou construir ele aos poucos para ser mais didático. Mas, basicamente, o que eu quero? Eu quero um elemento do meu processador, tá? Que é um elemento que faz o cálculo de diferentes cálculos, né? Ele faz soma, ele faz multiplicação, ele aplica porta E, aplica porta O, aplica inversão, bit a bit, faz a XOR. Então, quando a gente diz uma unidade lógico-aritmética, é uma unidade que faz cálculo em cima de valores binários, e esses cálculos são tanto de origem aritmética, então por isso que é unidade lógica aritmética, e de origem lógica, que são os operadores lógicos das portas lógicas. Daí o nome unidade lógico-aritmética, porque ele é uma unidade que faz essas duas classes de operações. Então a unidade, a ULA, né, que a gente chama, eu represento por esse desenho aqui, que parece um sinal de maior que, bem grosso. A ULA em si, dentro dela, ela tem todas as operações. Então, dentro da ULA, se eu for desenvolver uma ULA do zero, eu vou colocar nela as operações que a gente já viu. Então, vamos pegar aqui um somador, colocar um subtrator, vou colocar portas lógicas, né? Porque essas aqui são as operações aritméticas. Vou colocar uma porta E. Agora as operações lógicas, né? Porta OU, uma inversora. Às vezes uma porta short também pode ser útil, por que não? E essas operações são sempre operações feitas com dois operandos de entrada. Então, eu vou ter um operando A, um operando B, exceto para as operações de uma entrada só, né, como o caso da inversora. E aí, todos esses operadores aqui vão ser de N bits. Então, por exemplo, se eu fizer um de 16 bits, um processador de 16 bits, eu pego todas essas entidades aqui e falo, ó, todos esses somadores, subtratores, etc., vão ser elementos de 16 bits. Opa! Não são 16 entradas, são duas entradas de 16 bits. Pronto. Então, você pode ver a diferença, né? A entrada de 1 bit ela é azulzinha, quando não tem nada conectado, e a de N bits ela é preta, né? Então, aqui eu tenho 16 bits para todos eles. Você pode selecionar vários e configurar todos eles de uma vez, né? Então, isso aqui facilita um pouquinho. E aí, esse circuito, como cada um desses operandos, cada uma dessas operações tem dois operandos, eu preciso dessas duas entradas no meu circuito. A gente cria duas entradas de 16 bits. Ela fica assim, feiosa, né? Mas é o jeito. Que eu vou chamar de operando 1 e operando 2. Então, esses dois operandos são os que a gente vai conectar nessas diferentes entradas. Aí, para fazer essa conexão mais bonitinha aqui, eu gosto de usar um túnel. 16 bits, chamando de op1. E aqui vai ter o op2. Um túnel significa o quê? É um fio, tá? Que ele continua, mas ele vai ser conectado no outro lado do fio. Então, eu posso pegar um túnel, inverter a posição dele para fazer a conexão no outro sentido. Então, eu conecto esse cara aqui, conecto esse cara aqui. Então, todos esses operadores, né? Todos esses... essas operações vão receber duas entradas, o operando 1 e o operando 2.
E aí, gente, ó, vou deixar vocês fazerem agora um pouquinho. Eu quero uma saída, né? Uma saída de resultado. Isso aqui é um circuito que vai ter uma saída apenas, que é o resultado da operação. Vou chamar de res. E vai ter 16 bits de dados. Aí eu queria que vocês inventassem, né? Se vocês quiserem colocar mais coisa aqui ou colocar outras operações, façam aí a ULA de vocês. E eu queria só para dar as especificações do circuito, eu queria uma entrada seletora, para a gente selecionar qual que é a operação que eu quero realizar. Essa entrada a gente vai chamar de, sei lá, select, né? Cell. Também vai ser uma entrada de n bits, eu ainda não sei dizer quantos bits eu vou precisar para a minha seletora na saída. Então, façam aí, vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem. Aqui é select. Tá, então façam esse diagrama da unidade lógica aritmética para a gente entender como é que funciona uma ULA. Né? Uma ULA é nada mais, nada menos do que uma unidade, uma entidade que junta todas as operações que a gente quer colocar no processador numa só. E eu vou colocar aqui no chat uma lista das operações que são as operações mínimas, né, que eu preciso ter. Operações. Soma, porta E lógico, ou lógico, ou bit é bit, né? Que chama bitwise em inglês. Então, no mínimo, a E, a OU e a inversora. Que todas as outras a gente consegue fazer com base nessas. O operador TIL. Então, no mínimo, essas operações que eu coloquei aí no chat, mas aí vocês podem colocar mais, como, por exemplo, as que eu sugeri aqui para vocês colocarem. Então, como é que eu conecto a saída de resultado, né? Ela tem que ser uma das saídas de todos esses circuitos que eu for selecionar. Então, vocês vão usar um multiplexador para isso. E aí tem algumas coisas aqui que a gente tem que levar em consideração, né? Que é o carry in, carry out, onde é que a gente vai conectar, a gente vai ver isso depois. Então façam primeiro essa conexão para mim, eu volto daqui a 10 minutinhos. Qualquer coisa é só me falar, tá? Eu tô aqui com o headphone ligado, mas vou mutar o microfone.
E aí, pessoal? Como é que ficou aí de vocês? Manda uma fotinha aí no chat. A ideia basicamente era montar um MUX aqui, né, na saída. Multiplexador com 16 bits de dados, né? Eu botei 3 bits de seleção aqui para mim porque eu botei mais instruções. Mas a princípio, vamos lá, ó, vou botar a soma aqui no 0, vou botar a subtração aqui no 1. Aí 0, 1, 2, 3, acho que vou deixar o 2 e 3 reservados. A partir do 4, vou colocar aqui a XOR, não, a XOR, vou botar a XOR lá embaixo. Vou botar a inversora, porta E, então inversora, porta E e a porta U. E aí, deixa eu ver como é que ficou de vocês. Ô Pedro, se você quiser, você pode tirar o enable do MUX, tá? Você pode clicar aqui em incluir enable não, que Eu ele botei remove. só pra... eu botei só Só para ter. pra ter. Boa. Eu geralmente tiro porque a gente não coloca, né? A gente não usa, a gente deixa ele sempre habilitado. Então, Entendi. mas pode colocar, né? Eventualmente, se tiver operações não válidas, né? Você pode colocar ele, mas tem que criar uma lógicazinha para ele. Sim, beleza. E a saída, então, conectada à saída do multiplexador. E aí fica bem evidente, né? Para que serve esse circuito. Esse circuito serve para realizar várias operações diferentes, dado a seleção aqui na entrada. Então, se eu quero colocar uma entrada, sei lá, vamos somar dois valores. Vou pegar aqui tudo 1 na parte menos significativa, e aqui eu vou botar tudo 1 na parte, no byte menos significativo. Na operação 0, ele realiza a soma dos dois. E a soma dos dois dá esse valor aqui, ó. Teve um carry, né, da parte menos significativa que foi para o byte mais significativo, que veio para cá, e teve também, aí o resultado da soma deu isso aqui. A subtração dos dois, ó, deu select 1, a subtração deste menos este dá esse número aqui, que é um número negativo. Né? O bit mais significativo aqui é igual a 1. Aí a operação 3 e 4 ainda não existe. Posso aqui deixar reservado para outras operações. Por exemplo, se eu quiser expandir essa ULA mais tarde, posso botar o multiplicador, né? Botar a operação de multiplicação. Se eu quiser botar outras operações, posso colocar aqui também. Talvez aí tem espaço para multiplicação e divisão, né? Direitinho. Então, esses dois aqui estão reservados. Aí, o que eu vou fazer? Para não dar problema, eu vou conectá-los em 0. Então, vou colocar aqui na referência negativa. Então, coloca na constante 0, né? Deixa eu botar aqui 0. E ficou meio feio assim. Vou botar assim, ó. Vou levar aqui para baixo. E vou colocar a referência terra em 16 bits. Também não ficou muito bonito, mas eu posso colocar ele aqui também. Enfim. Estou tendo muito sucesso com isso, não. Pronto. Acho que aqui ficou melhor. Então tá aí uma aula bem simples, mas aí vem aqui a seguinte pergunta, né? Tem algumas informações que ficaram faltando aqui.
por exemplo, o carry de entrada dos somadores, o carry de saída. A Paola mandou aqui a solução dela, que também está muito boa, né? Bem enxuta, com 4 operações, então o select tem apenas 2 bits, está excelente. Você tem uma operação aí, inclusive demonstrando, né, a operação 12012, operação 2, que é a operação de inversão do primeiro operando. Perfeito. Então você consegue fazer várias coisas com essa ULA. E aí, aqui eu tenho no meu... aí você vê que tem algumas coisas que ficaram sobrando aqui, né? Por exemplo, carry out dos somadores subtrator. Aí é interessante a ULA fornecer também, a gente vai ver mais tarde, para controlar fluxo de execução de programa, que a ULA forneça algumas informações a mais. Não só o resultado da operação, mas também algumas informações do tipo, será que o resultado deu 0? Será que o resultado é um número negativo, um número positivo? Será que deu carry de saída? Será que teve overflow? Então, esses tipos de informação são interessantes de colocar na saída. Então, vou colocar uma saída adicional aqui, que é uma saída das flags, que são chamadas de flags de operação, né? Deixa eu botar em letra minúscula para ficar melhorzinho. Resultado. Flags de operação. Essas flags, aqui eu vou botar 4 flags. Vamos botar 4 bits aqui. E esses 4 bits a gente vai organizar da seguinte forma. Vai ser o bit menos significativo a gente vai colocar como carry. Então, vou pegar esse carry de saída aqui e vamos colocar no túnel. Eu vou conectar aqui, vou botar um distribuidor para a gente abrir esses bits aqui. Então, vou colocar ele para a direita. Então, o bit menos significativo eu vou colocar o carry. Nos outros bits dessas flags, eu quero colocar outras coisas que também têm significado. Então, aqui as flags vão ser... vou botar aqui assim. Flags de operações. Então, eu vou ter carry, eu vou ter número negativo, se o resultado foi 0 e se deu overflow. Overflow. Então, como é que eu faço para colocar flags que representam isso aqui? Então, carry já é só tirar do somador e tá beleza, né? A entrada do carry in do somador eu posso colocar 0, por exemplo. Cadê a constante? Então, constante 0 aqui, para ser sempre 0 na entrada. A entrada 1 é o 0, né? Então, isso aqui representa se o resultado dessa operação aqui foi 0. E a gente faz isso através de um... Como é que a gente faz para verificar se o resultado foi 0, né? Se todos os bits são iguais a 0. Quem tem uma ideia aí? O que vocês acham? 0. Em sugestões, coloquem aí no chat para gente. Como é que eu faço para detectar se todos os bits de uma determinada palavra de 16 bits é tudo igual a 0?
Qual que é a operação lógica que me permite verificar se todos os bits são iguais, ou então, melhor, se me permite comparar um bit com um determinado valor. Assim, de 3 escolhas, né? Porta E, porta O, porta XOR. Se eu colocar 0 e alguma coisa, o 0 sempre é predominante, né? Então, 0 e alguma coisa vai resultar em 0. Pensem na tabela verdade. Vamos pensar na tabela verdade. Qual que é a solução? Deixa eu botar aqui num... Começar a desenhar, acho que vai ficar mais fácil. Vou compartilhar com vocês aqui o 4. Not OR. Exatamente, a NOR, né, que chama. A NOR tá certinho, Vinícius, é isso aí. Mas eu vou explicar mais em detalhes aqui, para ficar bem evidente. Então, deixa eu tirar o meu microfone. Eu vou tirar esse compartilhamento aqui. E vou botar aqui. Beleza. Foi, né? Tá. Então a pergunta é a seguinte: qual é a porta lógica que eu coloco 2 entradas e uma saída, e eu quero que a saída seja 1 quando as 2 entradas, das 2 entradas não, né? Quando eu vou ter 16 entradas, quero que a saída seja 1 quando todas as entradas sejam iguais a 0. Então, quando você começa a olhar a tabela verdade, né, você pode botar aqui a OU, a porta E, porta XOR. Eu vou colocar aqui porque a gente vai revisitar esse conhecimento depois. A porta OU, entradas A e B. Então, vamos lá. 00, 01, 10, 11. Porta E é 1 quando todas são iguais a 1. Porta OU, ela vale 1 quando tem pelo menos 1 igual a 1. E a porta XOR, quando elas são iguais, é 1. Quer dizer, quando elas são diferentes, é 1, e quando elas são iguais, é 0. Então, dado isso aqui, olhando para isso aqui, eu percebo que a porta OU ela tem um comportamento mais parecido com o que eu quero, né? Quando todas as entradas são iguais a 0, só que a saída vai para 0. Então, se eu botar uma inversora aqui na saída e pegar a não OU, a NOR, né? Não OU, eu tenho justamente essa inversão, que é 1, 0, 0, 0. Então, é exatamente essa condição aqui que eu quero. Então, a porta que eu quero, a porta lógica que eu quero para fazer essa operação aqui, é a porta não OU. Então, olhando aqui agora... deixa eu parar de compartilhar. Voltando aqui para o LogSim. E aí, então, vamos botar uma porta OU, uma porta não OU, desculpa. E aí, vamos fazer com 16 entradas e com uma saída, tá certo? E aí, vamos botar um expansor, né, desse aqui, um distribuidor.
com 16 entradas e 16 saídas. Aqui, essa porta E, como ela tem um número par, ele não conecta aqui no meio, aí isso aqui é meio ruim. Eu vou pegar essa porta não ou e vou aumentar 1, vou botar 17 entradas para ele criar essa conexão aqui do meio. Só que aí vai sobrar uma conexão em cima ou embaixo, tá? Não tem problema se sobrar, ele ignora as que você não conectar. Mas a gente considera que é uma porta não ou de 16 entradas. Então, olha só. Quando a minha operação, quando o meu resultado vai qualquer coisa que não seja tudo zero, você tem zero na saída, mas quando a saída dá zero, aí sim esse cara vai para 1. Então é exatamente o comportamento que eu quero. Então vou pegar esse aqui, esse conector, né, vamos botar ele para lá, vou conectar aqui. E essa é a minha flag de 0. Então já gerou uma flag aqui. Então já tenho duas flags. Agora vamos ver a do flag do número negativo. Qual que é? Como é que eu faço para saber que o resultado é negativo? Bota aí no chat. Na representação dos números, né, a indicação que o número é positivo ou negativo, está na representação dos números em complemento a 2, né? Então a gente vai sempre olhar para o bit mais significativo. Perfeito, Pedro. Exatamente, Nathalie. É o bit mais significativo. Então, se eu pegar aqui apenas o bit mais significativo, isso aqui, o valor desse bit já me indica se essa palavra é negativa ou positiva. Deixa eu redistribuir isso aqui. Está muito apertado. Isso aqui não precisa. Ok. Então temos 3 flags já, agora falta a flag de overflow. E agora, gente, overflow, como é que faz? Alguém sabe me dizer como é que calcula overflow? O que é overflow, né, para começar? Overflow é um indicativo de operações com sinal que a representação do resultado saiu do tamanho máximo especificado para aquela saída. Então, por exemplo, é igual ao carry, né? É muito semelhante ao carry. O carry indica que eu tive um vai 1 na última soma. E esse carry está falando assim, olha, a soma resultante extrapolou a representação máxima de 16 bits. Então, se eu tenho 16 bits para representar os números, a soma resultante não cabe em 16 bits. Ela só cabe se você tiver uma saída em 17 bits. Então, carry está indicando isso. Agora, em operações com números com sinal, em operações de números com sinal, o carry não tem tanto esse significado, porque às vezes uma operação de números com sinal pode gerar carry, mas ainda assim ter um significado válido. Vamos ver alguns exemplos? Às vezes vai ficar mais claro com exemplos. Vou pegar aqui o quadro. Opa. Operações de números com sinal. Então, eu vou representar aqui com 3 bits, porque para ser didático, tá? Depois a gente extrapola para mais bits. Mas olha só, se eu representar com 3 bits os números, né, seguindo a mesma sequência lá da tabela verdade, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Esses valores binários, se eu olhar para eles sem olhar para a representação de números com sinal, como se fossem números negativos, eu olhando para eles como se fossem representações sem sinal,
o valor deles é o mesmo que o índice da tabela verdade. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma outra forma, você pode calcular com o peso de cada bit, né? Esse bit aqui tem peso 2 elevado a 0, esse aqui 2 elevado a 1, esse aqui 2 elevado ao quadrado. Então, esse bit aqui mais significativo tem peso 4, o do meio tem peso 2 e o menos significativo tem peso 1. Então, se eu pegar qualquer um aqui, por exemplo, esse cara aqui, ele vai ser 4 mais 1, que resulta em 5. Esse cara aqui, ó, é o 4 mais 2, que resulta em 6. Isso também é uma outra forma de fazer. Agora, a representação, então isso aqui é sem sinal. E aqui, deixa eu botar aqui. Sem sinal, e aqui é com sinal. E o com sinal a gente vai usar a representação de complemento de 2. E aí, em complemento de 2, todos os números que têm o bit mais significativo igual a 1 são números negativos. E aí, a representação, para você achar o número positivo equivalente, você tem que inverter e somar 1. Então, por exemplo, pegando esse cara aqui, na hora que eu inverto, vai dar 0, 0, 0, mais 1 dá o número 1. Então, esse cara aqui é a representação do número menos 1. Se eu pegar esse cara aqui e inverter todos os bits, vai dar 0, 0, 1, mais 1 dá 2. Então, esse cara aqui é o menos 2. E por aí vai, né? Eu vou ter o menos 3, o menos 4. E aí, agora, aqui são os números positivos. Então, aqui são os números negativos, e aqui para cima são os números positivos, e não muda nada, né? Eu tenho o 0, 1, 2 e o 3 normal. Agora, o que é interessante é o seguinte, o grande lance do complemento a 2 é que somas feitas nessa escala, elas funcionam como subtrações, e isso é bem legal. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, menos 1, vamos fazer 3 menos 1. Então, 3 mais 1, 1, 1, então é mais 3 mais menos 1, que é a mesma coisa que a operação 3 menos 1, o resultado é para dar 2. Então, vamos fazer essa soma aqui, ó. 1 mais 1 dá 2, então 0 vai 1. 1 mais 1 dá 3, vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 2 e vai 1. Teve um carry. Mas o resultado final, ele não extrapolou a representação máxima nessa base, apenas com 3 bits, porque o resultado deu 2 mesmo. Então está correto. Então o carry, o que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo é que o carry, quando você interpreta números sem sinal, né, nessa tabela aqui, o carry, de fato, ele tem esse significado de a soma extrapolou a representação máxima em n bits. Só que quando você olha os números com sinal, né, em representação de complemento a 2, o carry não tem mais esse significado. E aí a gente precisa de algum outro bit para ter esse significado para a gente. E esse bit chama-se o bit de overflow. Vamos tentar entender como é que a gente chega no bit de overflow. Uma das visualizações que eu gosto de mostrar é a visualização do círculo de números. Porque essa representação ela é circular. Né? A representação dos números, toda vez que você, por exemplo, se você pegar aqui os números sem sinal, né? Olhar para esses bits aqui. Se eu pegar o 000 e subtrair 1, eu vou cair nesse cara aqui. Se eu pegar o 111 e somar 1, vai dar 0, né? 1 vai dar 0, vai 1, 1 mais 1 é 2, vai dar 0, vai ter um carry. Então, o resultado volta para o começo. Então, esse fenômeno, né, de quando eu chego nas extremidades, somo mais 1, ele volta para o início, é o que faz com que a gente possa ver esses números dentro de um círculo. Então, esse círculo aqui, ó, em 3 bits, eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3, eu vou ter o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Essa é a representação de números sem sinal.
Mas agora, se eu olhar para esses números nas suas representações com sinal, aqui é o 0, 1, 2 e 3. O 4, né, aí olhando para cá, o 7 é o menos 1, né, que aqui já está bem aqui na nossa, ainda está nessa página. O 6 é o menos 2, o 5 é o menos 3 e o 4 é o menos 4. Olha que legal, 4 virou menos 4. Então, se você olhar esses números, por exemplo, se eu olhar aqui para os números sem sinal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, existe claramente uma quebra aqui. Se eu atravessar essa fronteira para lá ou para cá, eu quebrei a representação, né? Eu fugi da representação máxima. Isso aqui me gera um carry. Então, essa operação, quando eu atravesso essa fronteira aqui, isso aqui me gera um carry. De maneira equivalente, para a representação de números com sinal, números negativos em complemento a 2, essa transição aqui ela é válida. Ela está ok. Eu vou de menos 1 para 0, não tem nenhum problema, e eu vou de 0 para menos 1, subtraindo 1. Então, uma coisa interessante que a gente percebe é girar no sentido horário são somas. Girar no sentido anti-horário são subtrações. E a quebra na representação de números com sinal está aqui embaixo. Né? Se eu pegar 3 e somar 1, eu caio no menos 4, mas está errado. O certo seria ter 4. Se eu pego menos 4 e subtraio 1, eu caio no 3. Isso está errado também, era para ser menos 5 o resultado correto. Então, o bit do carry, ele detecta transições nessa fronteira azul aqui. E o bit do overflow, que é o que eu estou querendo mostrar para vocês, eu quero projetar com vocês um bit que detecta a transição nessa fronteira aqui. E aí o interessante desse círculo aqui é o seguinte, se você olhar para esse círculo, você percebe tem algumas características muito interessantes, né? Uma delas é o fato de você ter uma barreira aqui, uma fronteira, que o número, essa fronteira, ela separa, é como se fosse um número espelhado do outro, onde os valores dos bits são um invertido do outro. Então, olha só, isso aqui eu tenho 0, 0, 0, aqui eu vou ter o 1, 1, 1. Isso aqui eu tenho 0, 0, 1, aqui eu tenho 1, 1, 0. Esse aqui eu tenho 0, 1, 0, eu tenho 1, 0, 1 aqui, e aqui eu tenho 0, 1, 1, e aqui eu tenho 1, 0, 0. Então, nessa fronteira verde aqui, eu tenho o que a gente chama de complemento a 1, né, que são os bits invertidos. Agora, esse diagrama já está começando a ficar muito poluído, né? Eu vou redesenhar ele aqui apenas com os números negativos, porque é o que a gente está querendo estudar. Então, vou ter o 0, 1, 2, 3, menos 4, menos 5, menos 6, opa, é menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E aí o valor binário deles vai ser, eu vou botar aqui dentro, né, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Então, agora vamos observar a seguinte coisa. Eu quero detectar transições por essa barreira aqui. Eu queria que vocês observassem o seguinte. Dado essa condição, né, de ter os números positivos de um lado e ter os números negativos do outro, se eu pegar qualquer número, testem aí mentalmente. Uma das propriedades desse círculo aqui é que se eu pegar qualquer número, um que está do lado negativo, e um outro que esteja do lado positivo, e somar esses números, lembrando que soma, a gente sempre roda no sentido horário, qualquer soma de dois números que estejam em lados opostos
nunca vai gerar overflow. Essa é a primeira hipótese que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês testem aí, e a gente vai provar também. Então, olha só. Se eu pegar, por exemplo, aqui eu vou chutar qualquer um, né? Se eu pegar este número aqui, 1, e este aqui, o 2, menos 2. Peguei dois números nas duas extremidades. E aí eu vou pegar, então, menos 2 e somar 1. Então, eu vou andar uma unidade no sentido horário. Então, eu vou pegar o 2 e vou cair aqui nesse menos 1. Então, você vê que eu estou bem longe dessa fronteira. Qual que é o pior caso? O pior caso é eu pegar o número mais próximo da fronteira, né? Por exemplo, pegar aqui o 3, eu estou bem próximo da fronteira. É o maior deslocamento que eu tenho possível. E vou pegar o número mais próximo da fronteira na outra extremidade também. Então, vou pegar esse menos 1 aqui. Esse é, sem dúvida, o pior caso, tá? É o que eu chego mais perto da fronteira. Vocês vão ver que, mesmo nesse caso aqui, eu não consigo chegar na fronteira e nunca vai dar overflow. Então, eu vou andar 3 unidades a partir do número menos 1. Então, vou andar 1, 2, 3. Então, de fato, menos 1 mais 3 cai em 2, né? É meio óbvio isso. Mas eu estou tentando mostrar o caminho que a gente percorre nesse círculo. Então, a gente caiu aqui. Então, vocês podem perceber de maneira intuitiva que quando eu somar dois números, um positivo e um negativo, nunca vai dar overflow. Impossível. Não tem como dar overflow. Agora, vai dar overflow se eu pegar dois números no mesmo semicírculo, né? Dois números positivos ou dois números negativos. Então, se eu pegar dois números positivos, pode dar overflow, porque, por exemplo, se eu pegar o pior caso aqui, o 3, e pegar qualquer outro número, por exemplo, 1, quando eu somo 3 mais 1, eu vou atravessar essa fronteira. E aí deu bug. Agora, por outro lado, se eu pegar aqui o 2, menos 2 e o menos 4. Menos 4 eu vou andar menos 2, né? Então, vou andar nesse sentido aqui. Então, já no primeiro eu já atravessei, ó. Daria menos 6, mas como eu não tenho menos 6, deu... Ah, eu estou pintando com um negócio, uma cor maluca aqui. Que legal. Olha que da hora. Descobri uma coisa nova. Tá. Então, vocês podem ver que o overflow acontece apenas quando eu realizo somas de números de mesmo sinal. Então, poxa, vamos usar essa lógica para tentar bolar uma estratégia, né, para tentar descrever um bit que vale 1 quando acontece o overflow. E aí, olha só, uma das formas de fazer isso é olhar para o sinal dos operandos e o sinal do resultado. Se eu tenho o sinal do operando A e o sinal do operando B, e aqui eu tenho o sinal do resultado, vou botar todas as possibilidades para a gente. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Então, olhando para isso aqui, poxa, eu devia ter botado o resultado como mais significativo. Deixa eu fazer isso aqui. O resultado mais significativo, depois o A e depois o B. Olhando para essa tabela verdade, eu quero calcular o valor do overflow. Eu quero um bit que me detecte overflow só olhando para o sinal desse resultado. Olhando aqui para o círculo, o overflow indica mudança de sinal, né? Se eu estou caminhando em operações com o mesmo sinal, se eu mudei o sinal é porque eu extrapolei a representação máxima. Se eu atravessei essa fronteira, é porque eu extrapolei a representação máxima. Então, eu vou olhar para o sinal do resultado, vou olhar para o sinal dos operandos de fonte. Como eu postei para vocês, quando o sinal de A e B são diferentes, não tem como dar overflow, é impossível. Então, neste caso aqui, ó, é 0, este cara aqui é 0, este cara aqui é 0, esse cara aqui é 0, com certeza. Não tem como dar overflow se os dois operandos têm sinais diferentes. Isso aqui é com certeza. O problema acontece quando os dois sinais são iguais. Então, aqui, aqui, aqui e aqui.
Se os operandos A e B, eu estou somando dois números que são positivos, ó, positivo com positivo, o resultado tem que ser positivo. Né? Alguma coisa positiva com alguma coisa positiva tem que ser positivo. Então aqui não é para dar overflow. Agora, se eu somei dois números positivos, positivo com positivo, e o resultado deu negativo, e aqui é um problema. Então nessa linha aqui eu tenho que indicar que houve um overflow. Da mesma forma, ó, se eu somei dois negativos, negativo com negativo, e o resultado deu positivo, aqui tem problema. Porque não tem como somar um número negativo contra um negativo e dar um número positivo, né? Menos 1 com menos 3 tem que ser menos 4. Não pode ser 4. Então, aqui eu tenho que também indicar que houve overflow. E aqui por último, se eu somo um número negativo com negativo e o resultado deu negativo, ok, está valendo. Eu não vou indicar que houve overflow aqui. Então, com base nessa tabela verdade, eu queria que agora, usando as técnicas que vocês conhecem, descrevam o circuito que calcula o overflow para mim. Façam aí para mim o circuito que faz o overflow, usando essa tabela verdade. Aí você pode usar qualquer técnica, né? Pode pegar lá no Logsim, botar um circuito de 3 entradas e uma saída, escrever a tabela verdade, ver o que ele gera automaticamente. Você pode desenhar aqui o mapa de Carnot para 3 variáveis, é bem tranquilão. Você pode tentar escrever a soma de termos e simplificar algebricamente, não recomendo, nunca funciona. Você nunca consegue achar o circuito mínimo. Então tem várias formas de fazer isso, né? Então vamos lá, vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem esse exercício. Qualquer coisa estou aqui, tá? Só vou mutar o microfone.
E aí, pessoal, se alguém já tiver algum resultado, pode postar aí no chat também. Pois é, não tem como simplificar, né, Vinícius? E olhando os zeros, você tentou? Raramente dá certo, né? Deixa eu ver aqui, vamos botar. Essa tabela, na verdade, está bem quebrada. Se eu olhar para os uns, é só isso aqui mesmo. Se eu olhar para os zeros, ixi, aí vai ter que fazer um monte, né? 1, 2, 3. E se eu quiser sem hazard, sem riscos, eu ainda teria que colocar os adicionais, né? Que é este e este. Olhando para os zeros, fica muito ruim. Vamos olhar só para os uns mesmo. Então, como é que ficaria? Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Uma coisa assim, né? 1, 0, você colocou 1, 1, 1, 0. Mas é 1, não é? É porque aqui em cima... é porque eu desenhei ao contrário. Foi mal, eu botei os menos significativos aqui e aqui eu botei o mais significativo. É por isso que está confundindo, né? Então, quando SA e SB são 1, eu botei aqui. Quando SA é igual a 0, é esse aqui. Vocês estão acostumados a botar os mais significativos aqui, imagino eu. Pois é. Mas vamos lá, então tem esse cara aqui, esse circuito, vamos implementar lá no Logicsim. Vou terminar a nossa última flag interessante aqui para o processador, esse overflow. Então vamos botar duas E's de 3 entradas e uma OU. E aí, quais são as entradas? Eu tenho que selecionar os bits mais significativos aqui do... Esse aqui eu já tenho, né? A parte mais significativa do resultado eu já tenho. Agora falta selecionar dos operandos de entrada. Então, eu acho que tem um negócio aqui que chama seletor de bits. Onde é que tem isso, hein? Aqui, o seletor de bit. Vou pegar esse cara aqui. Eu quero pegar o OP1 e o OP2. Eu quero só pegar o bit mais significativo deles. Então, eu vou pegar aqui 16, né? Tem que botar aqui 16 bits. Eu vou selecionar o bit mais significativo. Então, vou botar aqui na entrada do select
Vou botar 16, que é F. 15, na verdade, né? São 4 bits, F. Então, isso aqui seleciona o bit mais significativo desses dois, dos operandos de entrada. E o operando de saída é o 0. Então, vamos dar nome para esses caras aqui. Vamos falar que isso aqui é o A15. Esse aqui é o B15, né? A entrada B15. E aí eu tenho um outro que é o R, resultado, né? Vou chamar aqui de R15. Então, para essas três entradas, eu coloquei o R como mais significativo, né? Então, vamos pegar esses caras aqui, vamos inverter, vamos conectar aqui. Aí, deixa eu ver aqui na minha tabela verdade como é que ficou. Quando as entradas A e B estão não invertidas, a entrada R está invertida. Então, vamos botar aqui, negar em cima. Opa, não, esse aqui não. Este não, mas negar estes dois aqui. E aqui eu vou negar o primeiro. Pronto. Acho que é isso. Vocês conseguiram acompanhar certinho? Alguma dúvida, gente, em relação ao overflow? O que eu acho bacana dessa parte da ULA é que é o seguinte, você vê claramente que o processador, ele não sabe se você está usando números com sinal ou sem sinal. Ele sempre vai calcular tudo. Ele sempre calcula o carry, sempre calcula o overflow. E assim, é tarefa do programador, é tarefa do usuário, quem usa esse circuito, saber se as entradas são entradas representadas com sinal ou sem sinal, se está em complemento a 2 ou não. Né? O processador não tem lá um bit indicativo, agora eu estou usando representação em complemento a 2. Não, agora eu estou usando operação sem representação, sem sinal. Ele não sabe, ele sempre calcula tudo, porque são operações diferentes, o overflow e o carry. Só que você tem que disponibilizar os dois para o usuário poder decidir qual que ele vai usar. Por último, gente, eu queria ver se a gente fazia aqui uma última otimização, tá? Porque é o seguinte, cara, com operações em complemento a 2, a soma e subtração é a mesma coisa, né? Então, será que eu não consigo, talvez, simplificar um pouco, tirando essa subtração aqui, e realizando, talvez, a soma e a subtração com o mesmo bloquinho de soma? Porque, poxa, o bloquinho de soma aqui, a gente viu que ele é um bloquinho grande, né? Ele é um bloquinho que tem lá 16 somadores de um bit, com o carry de outs de um, entrando no carry in do próximo. Então, tem uma forma de melhorar isso aqui. Será que eu não consigo usar o mesmo somador para somas e subtrações? Essa fica a minha pergunta aqui, o meu questionamento. E a resposta é sim, né? Tem como, já que em complemento a 2, somas e subtrações é tudo a mesma coisa, é tudo soma. Só que para realizar uma subtração, eu vou pegar um desses operandos e vou inverter ele e somar 1. Então, eu tenho que ter alguma forma de pegar esse operando 2 aqui, inverter ele e somar mais 1. Vixe, como é que eu faço aqui? Ó, se eu inverter o operando 2 e somar mais 1, eu vou ter a subtração. E para somar mais 1 é fácil, é só botar o carry igual a 1. Então, a soma agora virou a subtração do operando 1 menos o operando 2. Então, esse bloquinho aqui ele pode ser reaproveitado para realizar tanto a soma como a subtração. E aí vamos fazer isso de forma inteligente, né? Vamos usar o select, né? Quando eu tiver o select igual a 1 aqui, o bit menos significativo do select, esse 1
vai fazer eu inverter o operando 2, e esse 1 vai fazer eu somar 1 aqui no carry de entrada. Que tal? Uma boa ideia? Então vamos fazer isso. Para fazer isso, eu preciso agora botar um multiplexador, né? Em algum ponto aqui eu vou precisar botar um multiplexador para escolher qual das duas opções eu vou colocar aqui. Um multiplexador 2 para 1, com um bit de seleção e 16 bits para os dados. Então eu posso escolher ou o OP2 ou a versão invertida do OP2. E quem vai me permitir fazer essa seleção é o bit menos significativo do select. E esse bit menos significativo do select é o mesmo que vai aqui no carry. Então isso já é bem interessante. Vou fazer uma modificação aqui só para o desenho ficar melhorzinho. Esse seletor eu tenho que botar em cima? Tem como botar em cima. Que aí eu faço assim, ó. Vamos selecionar o bit menos significativo aqui. Vou usar aquele seletor de bit novamente, parece interessante. Só que agora eu vou usar com 16 bits de dados. E a minha constante vai ser 0. Ah, não, 16 não, são só 3 bits, ó. E aí esse cara aqui, para 3 bits, eu só preciso de 2 bits de seleção, esse é 0. Então tá aí, se eu pegar o bit menos significativo aqui... Oxe. Olha lá, se o bit menos significativo for 1, esse 1 daqui faz com que eu escolha a entrada invertida do OP2 e some 1 no carry. Então eu vou ter uma forma de realizar a subtração ao mesmo tempo que eu posso escolher fazer a soma. Então, como as duas operações saem do mesmo circuito, vou pegar aqui as operações 2, a operação 1 e 2, que vem do mesmo circuito aqui, eu vou botar elas juntas. Então isso aqui fica bem interessante, né? Eu acho que ficou bem bacana. Tem uma outra forma de fazer essa inversão aqui, não sei se vocês lembram, mas a porta Shor, ela pode ser vista como uma inversora programável, né? Se você colocar 1 numa entrada, a outra entrada é invertida na saída. Então isso é bem interessante. A gente pode usar também aqui, daria o mesmo circuito, né? Circuito muito semelhante. Eu vou deixar dessa forma que eu acho que fica mais didático. O que vocês acharam dessa otimização? Faz sentido? Está muito confuso? Ficou legal? Boa, tá boa. Ficou legal. Bacaninha, né? Aproveita, reaproveita, reutiliza o circuito. Então tá aí, gente. Esse é o coração do processador. Tá? Esse aqui é exatamente o mesmo circuito que eu tinha feito anteriormente aqui para minha ULA. Só que eu acho que essa segunda versão ficou até melhor, gostei mais. E eu criei um símbolo para ele, desenhei aqui um símbolozinho desse sinal maior que, e coloquei ele no processador. Então, coloquei ele aqui. Então, esse é a ULA que a gente fez. Aí eu fiz também um banco de registradores, que tem vários registradores de 16 bits aqui, que solta 2 operandos para a ULA. A saída da ULA, né, o resultado dessa operação, ela pode ser colocado de volta no banco de registradores, como, por exemplo, o resultado de uma operação. E eu também posso optar por colocar algum valor meu, né,
também, se eu quiser inicializar esse banco de registradores com alguma constante, eu posso colocar aqui. Eu tenho as entradas do clock e do reset, que são padrões, né, para zerar todo mundo, e porque isso aqui é um circuito sequencial, então ele precisa de clock. E eu tenho entradas chamadas select 1 e select 2 para selecionar os operandos de saída. No caso, está faltando aqui ainda o sinal de write and read, né? Que eu vou ter momentos para escrever e momentos para ler. Se eu tiver uma escrita, eu quero que o data seja escrito na posição indicada pelo select 1. Se for uma leitura, eu quero fazer a leitura do op1 e op2 através do que está em select 1 e select 2. Então, a gente fez isso em Verilog, eu refiz aqui em Logsim, e aí para mostrar para vocês, ó, primeiro o registrador, né? O registrador é esse aqui, desculpa. O registrador é a coisa mais simples que tem, né? Eu tenho um reset, um enable e um clock. E aí ele é, na verdade, uma grande sequência de flip-flops. Um monte de flip-flops, todos conectados com o mesmo enable, então o enable está em todos eles. Quando eu habilito, eles recebem os dados. O reset também conectado em todos eles. E o clock conectado em todos eles também o mesmo valor. Os dados, né, eu coloquei cada bit dos dados de entrada, de 16 bits, em um flip-flop. Então, cada bit está em um flip-flop. Então, por exemplo, se eu escrever aqui 101, qualquer valor aqui, aleatório, esses de cima são os menos significativos. Então, na hora que eu habilitar e der uma batida do clock, a saída fica com o mesmo valor da entrada. Então, ele replica aqui na saída exatamente o que eu coloquei na entrada. Se o enable estiver em 0, eu posso modificar esses dados aqui. E se eu bater o clock, ele não vai modificar o conteúdo desse registrador, o conteúdo desse objeto, né? Então, o enable tem que estar em 1 e o clock tem que bater. Se eu quiser zerar o conteúdo, eu posso ativar o reset, ele é ativo em nível lógico 1, tá? E aí ele zera todas as saídas. Então, isso é interessante para levar o registrador para um estado conhecido. Então, o símbolo do registrador é esse aqui. Eu fiz também uma entrada sensível a flanco, né, com o triângulo. Botei uma entrada D de dados aqui em 16 bits, uma saída Q em 16 bits, o enable e o reset. Fiz dessa forma justamente para me permitir escrever um banco de registradores. E aí o banco de registradores é um pouquinho mais complexo, porque eu vou ter 16 registradores, que eu chamei de R0 até RF, né, que aí vem, RF seria um R15, pode colocar numericamente também, seria a mesma coisa. E a entrada desses registradores é sempre igual, todos eles recebem o sinal de reset, todos eles recebem o enable, todos eles recebem o clock. E todos eles recebem a mesma entrada de dados, D. Ah, não, mentira, o enable é individual. O enable é individual. E aí, como todos recebem o mesmo dado, né, eu posso escrever em uma delas através do select 1. Então, se eu quero escrever no R2, eu vou aqui no select 1 e coloco o valor 2. Então, o meu enable foi direcionado para esse cara aqui. Isso aqui, na verdade, é um grande gerador de termos, né? É como se fosse um decoder mesmo. Gerei esse cara aqui, só que aí eu quero lógica adicional porque eu quero realizar essa operação apenas quando eu estiver em modo de escrita. Então, vou criar uma entrada a mais aqui, que vai ser o read e o write. Só que aí ele vai ser escrita quando for 0 e vai ser leitura quando 1. Então vai ser o read e o não write. RNW. E aí, em vez de colocar sempre um aqui, eu vou colocar o RNW de tal forma que quando eu quiser... Ah, não, eu tenho que inverter ele, né? Quando eu quiser escrever, eu vou estar com esse valor em 0, então o enable passa. Quando eu quiser fazer uma leitura, eu coloco esse cara em 1, e aí eu não ativo nenhum enable dos flip-flops, dos registradores desses registradores aqui. Mas eu ainda assim posso selecionar uma das saídas. Quer ver? Vamos gravar aqui. Vou escrever aqui no registrador 2,
o valor data 11100000011. Então, vou dar um pulso no e-mail, no clock, puf, gravei. Então, está aqui salvo. Agora, eu vou desabilitar esse cara aqui. Então, agora eu quero fazer uma leitura. Então, se eu fizer a leitura do 2, ó, a saída é igual nos dois operandos. Então, eu posso realizar a leitura em momentos diferentes da escrita. Então, isso é interessante. Posso fazer leitura e escrita simultâneas também, mas aí não sei se seria uma boa, porque a máquina de estados que eu estou pensando para o futuro, ela tem um estágio separado para leitura e um estágio separado para escrita. Então, por enquanto, vamos fazer essas coisas em momentos diferentes. Agora, como eu coloquei um sinal a mais de read and write, acho que é esse aqui. Vou colocar ele aqui do lado do data, perto do clock. Vai ser, então, o read and write. Read, not write. Beleza. Então, no meu banco de registradores, na minha CPU, eu tenho mais um sinal aqui, que é o sinal de read and write, que vai ser controlado por alguma entidade externa também. E aqui, gente, olha só, tá muito bacana, né? Eu tenho uma ULA que calcula o resultado entre dois operandos, gera flags de operação para poder decidir o que eu faço com esse resultado. Tenho aqui uma entrada de a operação que eu quero realizar. Tenho aqui o clock reset, a entrada de dados, um sinal de read and write, para selecionar quando eu quero escrever e quando eu quero ler. E aí, quem vai realizar o controle desses pinos aqui vai ser uma entidade que a gente vai criar aqui em cima. Vai ser um bloquinho que a gente vai chamar de máquina de estados. É um controlador que vai ler as informações de uma memória para realizar operações em cima desses registradores. Então, eu coloquei aqui o objeto de memória, a gente ainda vai estudar mais para frente, mas basicamente a memória... não está aparecendo para vocês. Mas eu posso editar o conteúdo dessa memória. Então, se eu editar o conteúdo aqui, eu posso botar qualquer valor, tá? Por exemplo, preencher aqui com alguns valores. E aí, quando eu botar um endereço aqui na entrada, por exemplo, endereço 0, vai me sair a saída que eu colocar aqui na entrada 0. Então, café vai sair no D. Da mesma forma, né, se eu botar o endereço 1, vai sair 1, 2, 3, 4, e por aí vai. Então, isso é bem interessante. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui ele funcionando. Eu tenho um elemento aqui chamado ponta de prova. Cadê? Ponta de prova. Vamos olhar a saída. Dado uma determinada entrada, por exemplo, se eu colocar aqui na entrada em 16 bits... a entrada só tem 4 bits. São pouca coisa que eu coloquei. Se eu colocar a entrada 0, sai o valor café. Está inclusive selecionado aqui. E aí café, o C é 1100, depois o A é o 1010, né, que é 8 mais 2 dá 10. Depois o F é tudo 1, e o E é tudo 1, exceto o último, que vira 0. Então saiu o café aqui. Se eu botar a entrada 1, vai sair 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3 e 4. Então isso é uma memória não volátil, uma memória ROM, que vai guardar essas informações, mesmo se eu desligar o sistema, vai estar guardada lá. E aí a gente vai ter um sisteminha que vai então fazer a leitura desses caras, vai inserir o endereço e vai puxar as instruções. E aí, como instruções, eu estava imaginando aqui, eu estava pensando, justamente antes da aula, estava pensando na seguinte organização. Não, ficou muito grande, espera aí. Vou diminuir aqui. Tá bom para ver aí? Tá, né? Dá para ver direitinho. Eu estava pensando na seguinte organização. A gente tem 16 bits.
Então, uma instrução para esse processador, eu pensei em botar 4 bits para o campo de operação. Então, aqui o total eu tenho 16 bits. Tá? Esse primeiro campo aqui tem 4 bits, aqui tem mais 4 bits, aqui tem mais 4 bits, aqui tem mais 4. A gente vai usar 4 bits para a operação, que essa aqui vai ser a entrada da minha ULA. Então, a operação depende do mapeamento que a gente fez na ULA, mas a princípio a gente vai fazer um mapeamento do tipo, valor 0 é soma, valor 1 é subtração, 2 e 3 estão reservados. Eu ainda não coloquei nada no meu, né? Mas acho que vocês colocaram alguma outra coisa. O valor 4, então, em 4 bits. O valor 4 é a operação lógica, deixa eu ver aqui na minha ULA. 4 é a inversão. 5 bit a bit, ou bit a bit, e XOR bit a bit. Na verdade, não precisaria de 4 bits, né? Basta 3 bits, eu já teria todas essas operações. Aí fica faltando aqui, né? Do valor 8 até o 16, vamos dizer até o 15, né? Está tudo reservado para alterações futuras nessa arquitetura. Aí eu vou ter 2 operandos, um de fonte e de destino. Por exemplo, eu quero realizar as seguintes operações. Eu quero salvar R5, o registrador R3, quero colocar ele em R5. Por exemplo, eu quero colocar R3, eu quero colocar ele em R5. Então, eu vou ter uma operação, sei lá, vamos usar o valor 8 aqui, para uma operação de move, movimentação de dados. Ou cópia de dados, né, que seria o copy. Então, essa instrução aqui seria uma instrução do tipo move, eu estou movimentando ou copiando o dado que está em R3 e colocando em R5. Eu posso escrever ela da seguinte forma. A operação é a operação 8. Aí eu tenho aqui o operando de fonte, é o 3. E o operando de destino é o 5. Então, eu tenho alguma coisa aqui no meio, que eu não sei dizer o que é, e 5. Na verdade, eu não preciso desses 4 bits aqui, é muita coisa, né? Posso botar 0, por exemplo. Ou don't care. Vamos botar don't care aqui, que seria melhor, mais interessante. Por isso que eu vou botar um tracinho aqui. 4 bits que não tem nenhum significado. Agora, se eu quero realizar uma operação de soma, sei lá, pegar R7 mais R10 e colocar isso aqui em R2. Ah, não pode, né? Porque eu só tenho 2 operandos aqui, fonte e destino. Poderia usar isso aqui para um terceiro operando, sempre trabalhar com 3 operandos. Mas aí vai tirar a minha possibilidade de colocar um imediato logo depois. Depois eu vou explicar o que é isso. Mas, por exemplo, vamos simplificar e vamos falar que o nosso processador tem uma certa limitação. Ele não consegue realizar operações com 3 operandos, ele só consegue realizar com 2 operandos. Então, vamos considerar que um desses operandos é o mesmo do destino. Então, R7 mais R10, coloque em R10. Então, é a forma, meio que, dizendo assim, a forma da soma acumulada, né? Acho que é uma operação interessante. Então, se essa é uma operação de soma, o operando, o valor da operação é 0. Então, esse aqui é o valor 0, operação 0, com os operandos R10 e R7. 10 é o destino e R7 é a fonte. Então, fonte é o 7 e o destino é o 10. Então, não sei o que tem aqui, mas o destino é o A, né, que significa 10. Eu quero fazer a subtração, R7 menos R10 e colocar em R10. Aí tem que ver qual que vai ser o operando que eu vou negar, né? Eu acho que de maneira cumulativa é mais interessante que o operando que a gente repita como destino seja o operando que a gente não inverta o valor. Então, eu vou botar assim, ó. Escrever. Menos R7, coloque em R10. Subtração.
qual seria o código de máquina equivalente aqui para nosso processador interpretar isso aqui? Seria a operação de subtração, operação 1, com os operandos R10 de destino, então, não sei, mas R10 vem aqui no final. R10 está aqui no operando de destino, e o operando de fonte seria esse aqui, então eu colocaria R7 aqui. E aqui no meio é don't care, né? Mas aí fica faltando o seguinte, como é que eu vou começar esses programas, né? Como é que eu vou inicializar um determinado registro com uma constante? Por exemplo, se eu quero botar o valor 1, 2, 3, 4 no registro R, sei lá, R2. Como é que eu faço isso? Como é que eu boto um valor constante para dentro do processador primeiro? Eu preciso ter alguma forma de codificar essa constante aqui na pilha de instruções. E aí a minha sugestão para a gente é que a gente faça... Agora que eu estou vendo as perguntas de vocês, gente, desculpa aí, eu não respondi antes. Mas olha só, se eu quero colocar uma constante aqui em R2, a minha sugestão é que na própria pilha de instruções a gente escreva dois valores de 16 bits. Um vai ser a instrução, e aí eu vou usar esses bits aqui como indicativo se eu tenho um complemento, se eu tenho uma constante logo depois. Então, para esses 4 bits aqui, eu vou pegar o menos significativo e vou falar que o bit menos significativo aqui é um indicativo que tem uma constante logo depois. Então, a gente vai pegar uma constante aqui depois. Então, por exemplo, se eu quero pegar esse valor aqui e colocar em R2, a minha instrução vai ser uma instrução de move, então, instrução 8. Então, 8. Qual é o operando de fonte? Não tem. Então, é don't care. Aqui, operando de fonte, não tem, é don't care. Qual é o operando de destino? É o R2, então aqui vai 2. E nesse cara aqui do meio, eu vou botar um indicativo, ó, se ele for 0, significa que não tem complemento, se for 1, é porque tem complemento. Então, aqui, como tem complemento, eu vou botar 1. E agora, nos demais, eu vou botar 0, falando que não é mais don't care, mas é um 0. Falando que use o registro de fonte como registro de fonte. Aí, nesse caso aqui, logo em seguida, na própria pilha de instruções, eu tenho que colocar o valor da minha constante. Então, o valor 1, 2, 3, 4 tem que vir aqui logo em seguida. Então, tá, é uma instrução que ficou um pouquinho maior, mas, em compensação, eu consigo agora colocar constantes dentro de registradores. Então, eu acho que isso aqui a gente começa a fazer, a brincar, né? Dá para fazer... Escrevam aí para mim no chat, agora um desafio para vocês. Qual seria o código de máquina para realizar a seguinte operação? Eu quero fazer o R2, sei lá, não, R3, passar por uma porta E, com R8, e colocar o resultado em R3. E bit a bit. Qual que é o código de máquina que faz isso aqui? Vou botar isso aqui mais para cima. Vamos ver se vocês entenderam aí. Coloque aí no chat para mim, então, qual é o código de máquina que faz essa operação. E aí, depois, essa é a letra A, o exercício A. Depois eu vou botar aqui o exercício B. Qual é o código de máquina que faz a seguinte operação? Eu quero pegar... eu quero colocar, sei lá, só os bits, os 4 bits menos significativos. Colocar isso aqui em R12. E aí eu quero fazer... quero filtrar de R13 apenas os bits menos significativos e colocar em R13. Qual que é o código de máquina? Que eu consigo fazer isso aqui. Manda bala aí, gente, só para terminar a aulinha de hoje. Ô, Thiago, você perguntou sobre a memória, você perguntou se ela aceita qualquer valor em ASCII. Não, eu não estava escrevendo em ASCII, não, eu estava escrevendo em hexadecimal, tá? É porque eu sempre procuro umas palavras tipo brincadeira, né?
palavras com 4 letras, entre A e F, para escrever, por exemplo, faca, café, hiato. Tem um monte de palavras assim que você consegue escrever com apenas 6 letras, né? De A até F. Isso, exatamente. Então, o café, na verdade, é o 0xCAFE, que é o número... nem sei como é que dá em decimal, vamos ver aqui. É o número, caramba, da 51.966. Caramba, gente, ninguém entendeu essa lógica. Foi tão complexo assim. Opa, temos uma aí, vamos lá. Operação E. Qual que é a operação E? A operação 5. Então, o primeiro está certo, 5. Agora é R8 com R3. R3 é o destino, então 3 vai no final. E a fonte é o 8. Então, 8 vem no começo. Então, é 0x, 5, 8, alguma coisa 3. Como não tem complemento, né, igual a gente tinha falado, você botou 0, tá certinho. Então, é uma operação E sem complemento. Sem imediato. Certinho, correto. É claro que ler código de máquina assim é muito tenso. É muito pesado para um humano fazer. É muito ruim a gente escrever código assim. Eu vou tentar aí, assim que eu me liberar um pouco das minhas tarefas, eu vou tentar escrever um scriptzinho em Python que a gente escreve assembly, instruções, e ele já gera o código de máquina para a gente. É tipo um montador, né? Bem elementar. Então, em vez de escrever dessa forma, assim, eu vou tentar fazer programas um pouco mais inteligíveis e fazer um gerador de assembly automaticamente. Um gerador de assembly, ó, um gerador de código de máquina automaticamente. Isso aí vai vir para depois. Como para vocês pensarem em casa, essa letra B aqui. Já deu 11h50, eu quero liberar vocês para o almoço. E vou só deixar aqui para terminar a aula, eu vou deixar... Tira um print screen aí, quem estiver trabalhando ainda. Tira um print screen que eu vou mudar a tela. Eu vou botar o Logicim lá para o Vinícius, que ele quer dar uma olhada no RegBank. Então aí mais 5 segundinhos para tirar o print screen. Tirei aqui já. Beleza. Então, só para o Vinícius dar uma olhada aí no banco de registradores, eu vou abrir aqui. Tentar botar a maior parte do circuito. Aqui para baixo é tudo igual, tá? Mas a parte fundamental está aqui em cima. Então, pessoal, com isso eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma aula mais para a gente relaxar, para a gente relembrar alguns conceitos. Não tem relatório associado, tá? Essa aula não precisa escrever relatório, não faz parte do experimento. Era mais para a gente relembrar os conceitos que a gente viu em Verilog e para a gente poder agora aprender a fazer máquinas de estados, né? Então, essa aula foi uma aula, assim, para justificar o experimento 6, que é o experimento da máquina de estados, que é o que a gente vai desenvolver na próxima aula. A gente vai desenvolver um circuito que controla, né, que faz a leitura dessas instruções, que decodifica essas instruções e que controla o fluxo de dados ali no processador, que pega as coisas do registro de banco, do banco de registradores, e passa pela ULA, faz as operações e faz isso várias e várias vezes, e aí a gente consegue, então, um sisteminha de processamento, né? Uma unidade de processamento. Mais para frente, a gente vai ver como é que eu conecto esse processador em outros periféricos. Eu quero que o processador converse com outros periféricos, quero que ele converse com, sei lá, eu quero uma máquina dedicada que faz cálculo vetorial
para desenhar coisas na tela, também conhecido como placa de vídeo. E aí a gente vai ver como é que essas coisas se comunicam através de barramentos, a gente vai ver o conceito de um barramento, a gente vai ver o conceito de memória e por aí vai. Então, eu desejo a todos um bom apetite aí para o almoço. Vejo vocês na segunda-feira que vem. Qualquer dúvida, é só postar aí na monitoria, estou à disposição. Valeu, professor. Antes de terminar, você pode voltar ali naqueles exemplos para eu fazer a letra B mais rapidinho aqui, por favor? Só mostrar Os exemplos de das texto, instruções ali. eu vou colar aqui no chat, Beleza. tá? Beleza. Vou deixar esse circuito aberto aqui. Valeu, professor. Obrigado, hein? Bom apetite. Valeu, vocês também. Vou botar aqui, vou botar a imagem toda das operações com os exemplos. Porque na primeira imagem que você mandou já tinha algumas operações, eu botei todas aqui listadas. Até mais, Paola. Vou agora interromper a gravação.